Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cor na voz. Hoje a gente vai falar do motoqueiro fantasma, mas não é de um único motoqueiro fantasma, e sim do espírito do motoqueiro fantasma, que é o espírito de Zaratus. O Zaratus é uma entidade, né, um espírito que existe desde os tempos imemoriais. O primeiro hospedeiro dos Zaratos foi um homem das cavernas. O mamuteiro fantasma, como ficou conhecido, que está nessa imagem aqui, foi o primeiro hospedeiro do espírito de Zaratos. E o que é Zaratos? Zaratos é um espírito da vingança que existe desde os tempos imemoriais. Zaratos é um esqueleto com a cabeça em chamas que normalmente aparece montado em uma motocicleta flamejante, mas isso é normalmente porque ele é desde os tempos imemoriais e pode aparecer até mesmo montado num mamute. Né? O Zaratos em si não tem um corpo físico. Ele é uma entidade astral que é ligada a um hospedeiro. Seu hospedeiro mais conhecido é Johnny Blaze, a gente vai falar dele depois. E o Zaratos em si, ele precisa de hospedeiros humanos para habitar. Mas ele não possui hospedeiros. Não, ele não tem essa ideia de possessão, essa ideia de vou tomar o corpo de alguém, como o cara lá como o desafiador da DC. Não, não é a ideia dele. Ele precisa que os hospedeiros cedam para ele o corpo. Mas como assim, João? Contrato, meu amigo, contrato. Ele busca almas sedentas por vingança. E através disso, ele, que é um espírito da vingança, faz esse tipo de acordo, ajudando a pessoa a obter a própria vingança pessoal, mas vinculando também a alma e o corpo dessa pessoa para conseguir fazer outras vinganças, né? Lidar com outros malfeitores. Os Zaratos têm duas origens. Na primeira origem dele, na mais comum e mais conhecida, Zaratos é um espírito de vingança que habita o submundo e age sob ordens de Mefisto. Ou seja, ele é um espírito maligno, certo? E na segunda origem dele, ele era um anjo e agora ele é um arauto da vingança do próprio Criador. Ou seja, ele pune os pecadores e malfeitores. Ou seja, não é mais atrelado ao submundo. Aí você pode pegar a origem que você quiser. Aqui ele é atrelado a Mefisto e aqui ele é atrelado ao Criador do mundo da DC, sendo um espírito que pune os pecadores. Porque as premissas são as mesmas. Não altera muito o histórico do personagem, não. A representação mais conhecida dos Zaratos popularmente é o motoqueiro fantasma, vulgo Johnny Blaze. Johnny Blaze fez um acordo com Mefisto para salvar o seu pai, que estava doente. Em troca, ele foi possuído, né, habitado por Zaratos, o espírito da vingança, se transformava em um esqueleto em chamas e punia os malfeitores. Eventualmente, seu pai acabou morrendo em decorrência de outra coisa, e acabou que ele não teve muito o que ele prometeu, né? Porque o pai dele acabou morrendo, só que não foi da doença, foi em decorrência de outra coisa. E esse é o mais conhecido, mas tem outros hospedeiros também que a gente pode citar aqui. Interessa muito se você pega a origem, digamos assim, a origem mais, né, mais de contrato, mais ligada ao Mefisto, ou é a origem ligada lá ao angelical. As habilidades dele são a mesma. O Zaratos é um espírito, um agente da vingança, ou um agente do juízo, no caso, né? Um agente que permeia ali o certo e o errado. E ele é imortal, mesmo que você consiga feri-lo, ele vai se regenerar. E mesmo, porque ele tem uma resistência absurda. Mesmo que você o consiga ferir e vai se regenerar, todos os ferimentos que o Zaratos sofrer em sua forma espectral, ou seja de cavaleiro fantasma, de motoqueiro fantasma, quando o hospedeiro voltar à sua forma normal, ele não vai ter ferimento algum, porque o espírito de Zaratos já vai ter regenerado ele. Outra coisa interessante também, além da sua imortalidade e da sua regeneração absurdas, ele tem força sobrenatural, podendo rivalizar com pesos pesados da Marvel. Também tem a capacidade de criar e imbuir armas com chamas místicas e até suas montarias. A exemplo do Cavaleiro Fantasma e do Motoqueiro Fantasma, eles imbuem com chamas místicas, né? Chamas ali, muitas vezes chamadas de chamas infernais ou chamas místicas, chamas mágicas, que não podem ser apagadas com extintor de incêndio. Eles imbuem tanto o cavalo, quanto uma corrente, quanto uma espada, quanto uma arma. Tudo que eles pegam, eles podem imbuir com esse fogo místico,
que não pode ser apagado por água ou por um extintor, por exemplo. É, além de imbuir coisas com os olhos místicos, eles também têm uma habilidade muito conhecida. E isso é eles, porque é de todo o hospedeiro dos Zaratos, tá? Isso é uma habilidade implícita dos Zaratos, independente de qual época ou qual hospedeiro, que é o olhar da penitência. A gente vai falar dele especificamente. O olhar da penitência é uma habilidade dos Zaratos que permite que ele olhe, literalmente, para para uma vítima dele, né, para alguém, para um assaltante, para um ladrão, para um estelionatário, para um assassino, e faça com que o cara veja os seus próprios pecados e sinta a dor que causou. Toda a dor que você tiver causado às pessoas inocentes volta para você. É uma volta para você assim, em segundos. E é toda a dor que você causou. Então imagine que você é um assassino em série, que matou, sei lá, 45 mil pessoas. É muito. E agora, quando ele te olha, toda a dor dessas 45 mil pessoas e da família delas volta para você em segundos. É muito excruciante. Então, a maioria morre com essa habilidade. E os que não morrem, né, sobrevivem a essa dor absurda, ficam permanentemente loucos. Acabam enlouquecendo. Então, essa é a habilidade mais forte dos Zaratos. É lógico que tem como você não ser afetado. O Thanos, por exemplo, não é afetado pelo olhar da penitência. Mas como é que você não é afetado por um poder tão absurdo desse, João? É simples. O Thanos é o titã louco. Ele não pode ficar louco porque ele já é louco. E outra coisa, ele gosta de causar o mal, ele gosta de matar. Então, quando você gosta, você não sente remorso. Se você não sente remorso, o olhar da penitência simplesmente não funciona. Ele depende do seu remorso. O Zaratos é uma entidade mágica, portanto, é imortal, é inerentemente inabalável para balas, tiros, bazucas, mas nada é que não possa ser detido, né? Como ele é um ser mágico, como alguém como o Doutor Estranho, pode dar um jeitinho nele. Pode matá-lo, João? Não, não pode matá-lo. Nada pode matar os Zaratos, porque o Zaratos é um agente do juízo, ou seja, ele é um agente de causas malignas, causas do mal. Ele lida com a maldade humana. Então, enquanto existir maldade humana no mundo, os Zaratos não pode descansar. Traduzindo, ele não vai morrer nunca, porque nós sabemos que o ser humano tem uma habilidade de fazer coisas hediondas, né? Tanto no mundo real quanto no mundo dos quadrinhos. Mas se precisar parar ele, o nosso amigo Doutor Estranho pode fazer isso. Como é que você pode fazer isso? Ele é um espírito, tá? Ele é um espírito e não pode ser morto. Mas o Doutor Estranho poderia, por exemplo, expulsá-lo do hospedeiro. Isso mesmo, expulsá-lo do hospedeiro. Tirar ele de dentro do hospedeiro. Se ele estivesse fora de um hospedeiro, ele não teria influência no mundo real, no mundo material. Ele não poderia tocar em nada, não poderia matar ninguém, nem fazer nada. Ele seria um vagante. Ele também poderia, o Doutor Estranho, no caso, né, tem que ser um mago poderoso. Então, vou dar o Doutor Estranho como exemplo. Ele também poderia selar o espírito da vingança em algum tipo de objeto, em algum tipo de relíquia. Eventualmente, esse selo se romperia, mas daria para manter-se seguro ali por um tempo. Também poderia bani-lo do reino dos humanos, que duraria um tempo também, mas ele acabaria voltando, eventualmente, e fazendo outro acordo com outro humano que buscasse vingança, né? Porque ele lida com vingança também. Então, todas as lições que o Doutor Estranho possa fazer são temporárias, não são permanentes. E tem que ser alguém com nível de magia do Doutor Estranho, porque tem que ser um cara forte, tá? Não pode ser qualquer um. Tem que ser o Mago Supremo, tem que ser um cara que manja muito. Talvez o Victor Van Doom também consiga, porque o Victor Van Doom é o segundo mago mais poderoso da Marvel. Então, talvez, isso é um talvez, eu sei que o Doutor Estranho consegue, mas eu não sei se o Victor Van Doom, o Doutor Destino, conseguiria. Mas como ele é o segundo mago mais poderoso da Marvel, eu imagino que também possa. Mas, de novo, todas as soluções são temporárias. Se você banir ele do mundo humano, eventualmente ele vai voltar. Se você selar ele em alguma coisa, eventualmente o seu vai se romper e ele vai pegar um outro hospedeiro e vai voltar. Se você expulsar ele do hospedeiro, ele vai ficar no mundo imaterial por um tempo, mas vai voltar para o hospedeiro de novo. Então, assim, eventualmente ele sempre volta.